Bem-vindos ao quarto episódio do 433 Losango, novamente com a companhia do Bruno e do Gilberto. Sejam bem-vindos, meus senhores. Hoje temos um programa que vai incidir, acima de tudo, na divisão da La Liga para este ano. Vamos também dar uma olhada na pré-eliminatória da Liga dos Campeões, mas começamos por dar a palavra ao Gilberto. Gil, esta semana uma notícia que tenha chamado a atenção em Portugal ou no mundo? Então é com todo o prazer que estamos aqui mais uma vez para mais um 433 Losango. Eu ia começar com a situação que se verificou este fim de semana, principalmente a nível do plantel do Sporting e do Gil Vicente, por causa dos jogadores que acusaram positivo ao Covid-19, e que eu não sei até que ponto é que isto não poderá pôr em risco o arranque da Primeira Liga. Para já fala-se que o jogo do Sporting com o Gil Vicente poderá vir a ser adiado. Mas agora até que ponto é que isto não poderá ocorrer noutros plantéis, porque eu não acredito não quero acreditar, era bom que fosse, mas eu não quero acreditar que os outros estejam totalmente limpos. Ainda esta tarde saiu um caso de que no Vitória Guimarães também já haveria um caso positivo, e nós sabemos que isto é tipo um rastilho, quando aparece um, são logo 2, 3, 4, 5, no Sporting foram 2 inicialmente, já vão em 8 ou 9, mais um membro da equipa técnica. E é claro que isto, além de ser um problema de saúde pública, também põe em risco, no meu ponto de vista, o arranque do campeonato. Já aconteceu uma situação mirabolante durante a semana com o adiamento dentro do campo do jogo entre o Feirense e o Chaves, quando na manhã do dia do jogo já se sabia que havia os jogadores do Chaves que tinham testado positivo. E apesar da Liga ter dito que sim, que o jogo se poderia realizar, à última da hora, a DGS chegou lá ao campo e disse: meus meninos, ninguém joga a bola aqui hoje, vai tudo para casa. E acho que isto é preocupante, porque estamos a começar numa altura em que se fala muito de os adeptos ir ao estádio, mas a gente nem sabe sequer se os jogadores podem ir ao estádio, porque umas coisas estão. Isto não será muito fácil. E tu, Bruno? Antes de pegar nesse tema, que obviamente é a grande notícia desta semana, queria só aqui dar 2 apontamentos. Com o regresso da Premier League, assistimos logo a um Liverpool Leeds que foi um hino ao futebol. E lá está, um exemplo da equipa que acabou de subir de divisão, acabou de ser promovida, vai jogar a casa do campeão e nunca se deu por vencida. E acaba por perder quase no final do jogo com um penalti até um bocado infantil, cometido pelo Rodrigo, que começou no banco. Mas quem não viu o jogo tem a possibilidade de lá ver, porque vale a pena. E também o apontamento que o Jamie Vardy, com os 2 golos que marcou, passou o Didier Drogba na lista de melhores marcadores da Premier League, com menos 42 jogos jogados do que o Drogba. E estamos a falar de um jogador que aos 25 anos estava a jogar na 5ª divisão inglesa e trabalhava numa fábrica. E andava com uma caneleira eletrónica. Aos 27 anos estreia-se na Premier League e aos 33 passa ao Drogba, que é reconhecidamente um dos maiores pontas de lança dos últimos anos do futebol mundial, e é um feito fantástico. E é a prova que vale a pena sonhar e que nunca se deve desistir, porque se consegue lá chegar. Falando de coisas mais tristes, aquela notícia que o Gil falou, lá está, aquele adiamento do Feirense Chaves não faz qualquer sentido e é um absurdo. Como falámos aqui a semana passada relativamente aos treinadores, acho que é simplesmente uma questão de ter regras bem definidas e bem explícitas e simplesmente pô-las em prática. Porque adiar um jogo quando foi sabido os casos na manhã desse dia e às 8 da noite é que se decide, olha, afinal não podem jogar, porque é uma possibilidade de contágio. Quando os jogadores já estiveram a fazer o aquecimento, já estão dentro do campo, já estiveram a conviver no balneário, perde todo o sentido. Na minha maneira de ver as coisas, isto, como já se passou também no campeonato francês, o Paris Saint-Germain começou o campeonato com vários casos positivos e teve que jogar até com alguns reservas. O jogador que acusa positivo é como se estivesse lesionado, não pode jogar, ok, mas adiar o jogo, não sei até que ponto será
será a melhor forma, porque senão vamos terminar por este andar, terminamos o campeonato em 2023. Porque adiamentos sucessivos, se não é de uma equipa, é da outra. Como o Gil falou, o Benfica também tem um caso positivo, o Sevilar também já deu positivo. É o normal, os jogadores não estão isolados, não, ao contrário do que acontece, por exemplo, na NBA. Não temos a possibilidade de ter os plantéis isolados num espaço em que estão os jogadores e equipas técnicas e afins isolados durante a duração do campeonato. Muito menos em Portugal isso seria possível. E em lado nenhum acho eu que consegues isolar tanta gente durante 9 meses, quase, que é a duração de um campeonato normalmente. Portanto, e com o convívio com familiares, com... Eu vou só meter aqui mais essa conversa que tu chamaste da NBA. Eu vou dar o exemplo da NFL. A NFL, o futebol americano, não tem as condições que a NBA tem. A NBA juntou as equipas num sítio só se joga naquele sítio, familiares só ao fim de 3 semanas ou 2 semanas é que foram lá ter. A NFL não tem essas limitações e não houve ainda um caso positivo. Ou seja, estamos a falar de equipas de 53 pessoas, portanto, plantéis de 53 equipas, e são 32 equipas. Não estou a dizer que é melhor ou que é pior, as soluções simplesmente vai muito da consciencialização das populações, e estamos a falar de um desporto complicadíssimo, mas tens razão, é assim, adiar é a pior solução possível. Eu só estou a dizer isto porque é normal que A surjam NFL casos... não sabia nada e no beisebol viu-se um jogo só, no beisebol, por exemplo, também nos Estados Unidos, que é um exemplo gritante do desporto que está a acontecer lá. Sim, eu só estou a referir este aspecto. É natural que vão surgindo mais casos. Exatamente. Porque os jogadores não estão isolados. Têm contacto, pelo menos com a família mais próxima, com a mulher, com os filhos. Agora regressa às aulas, os miúdos vão para a escola. Vai ser complicado e é natural que surjam mais casos. Agora, se a solução vai ser adiar os jogos todos, não vais ter campeonato, pura e simplesmente. Portanto, como eu disse, ou se define a regra e, sim senhor, testou positivo, não pode jogar. Quem testou negativo, sim senhor, vai a jogo e joga-se normalmente. Ou então dificilmente vamos ter campeonato. Ainda há pouco estava a ver, por exemplo, e pegando se calhar no tema que vamos falar a seguir, na chegada da equipa do Sport Lisboa Benfica à Grécia para jogar a pré-eliminatória da Champions, os jogadores foram medidas as temperaturas individualmente, tiveram que entregar o comprovativo em como tinham o teste negativo, tinham testado negativo para poderem entrar no estádio e só depois é que puderam entrar lá dentro. Ok, foi controlado dentro do possível, claro, deslocação, mas sim senhor, testou negativo, vai a jogo, tranquilo. Testou positivo, está fora. Pá, acho que é o mais óbvio. Este é a nível da questão do que é que se pode fazer, iremos indubitavelmente iremos voltar a este tema mais cedo, mais tarde, durante esta época, portanto iremos falar sobre isto mais em profundidade, porque irão surgir situações diferentes e casos diferentes e gestões diferentes do mesmo problema, não só em Portugal, mas na Europa. Eu estou curioso para ver como é que a Premier League vai conseguir aguentar sem casos positivos. E quando existir, como é que vão lidar com eles? Isto é só um tema que iremos abordar mais tarde, por causa desta semana ter corrido como correu em Portugal. E queria só fazer mais um apontamento em relação a isto, que lá está, é aquelas incongruências que em Portugal sempre vão existindo. Adiou-se também o jogo da Académica de Coimbra com o Académico de Viseu, mas depois, nesse mesmo fim de semana, jogaram-se alguns 15 jogos, ou o que é que foi, do Distrital de Viseu, em que os jogadores nem sequer foram testados. Portanto, porque é que se havia porque teve lá 2 ou 3 casos positivos e os jogadores foram devidamente testados e os outros que estavam negativos podiam jogar, mas aqueles, por isso simplesmente, e a questão de quem paga os testes também é muito importante. Estamos a falar de testes cada um de 100 euros e não são equipas no Distrital que têm essa capacidade. Às vezes nem os municípios têm hipótese de ajudar nesse sentido, portanto a Federação deveria ser chamada à pedra, e o Otávio Machado falou muitas vezes nisso no programa que tem na televisão e referiu, e achei um ponto interessante, a questão da pandemia, iremos abordá-la novamente e mais desenvolvimentos existirão, e é como tu dizes, as incongruências irão sempre existir. Agora, que incongruências são e a gravidade delas é o que vamos ver como é que acontece nas próximas semanas, as cenas dos próximos capítulos. Passamos ao tema seguinte. Bruno, vou-te dar a palavra para falares da tua análise da pré-eliminatória da Champions.
como o Gilberto lhe chama, orelhuda, está de regresso. E vamos ter o Benfica a jogar o apuramento contra o PAOK. Podemos começar por aí, dou-te a palavra. Bom, isto literalmente é uma final, porque é jogada a uma mão. Vai ser. Isso torna o jogo um bocadinho especial e um pouquinho diferente, porque não vai ser disputado a duas mãos como habitualmente. É só um jogo, o que torna a preparação do jogo diferente, torna a própria forma como a equipa vai abordar o jogo também ela diferente, porque isto, ao mínimo erro, cai fora e está muito dinheiro em jogo. E principalmente, falando especificamente do caso do Sport Lisboa e Benfica, tendo feito o investimento que fez em termos de jogadores, gastou bastante dinheiro, como nós falamos aqui, em altura de pandemia. Sempre fazendo contas a que vai receber o dinheiro da Champions, mas esse dinheiro não está garantido. E atenção que o PAOK já tem 2 jornadas de campeonato disputadas, já está com um andamento bem maior do que a equipa do Benfica. Eu tive a oportunidade de ver, não vi nenhum jogo completo, mas vi tipo uma parte de um e uma parte do outro jogo. Nota-se que a equipa já é daquelas equipas chatinhas, a equipa do PAOK, muito entrosada, defendem todos, atacam todos. Tudo bem que em termos de transição defensiva abre ali uns espaços naquela defesa, normalmente a jogar com 3 centrais. Mas é uma equipa muito coesa e depois na frente, ainda por cima, com a adição dos Ivkovic, vamos ver o que é que sai dali, porque bem conhecendo aquela mentalidade habitual dos jogadores da Europa de Leste, vai querer fazer uma gracinha contra o clube que, entre aspas, o dispensou. Tem que jogar. Sim, tem que jogar, mas à partida, naquela equipa, até porque ele no fim de semana já jogou, acho que não foi titular, mas já jogou alguns minutos, já se estreou. E lá está, os 3 da frente, que habitualmente jogam na frente do PAOK, são muito ao género dos Ivkovic. Baixinhos, habilidosos, rápidos. Tem um miúdo de 18 anos que está a jogar na frente, que tem estado a marcar golos. E muito bons golos. Portanto, não vai ser nada fácil, apesar de ser um jogo sem público, como é a panagem da situação atual. Não vai ter aquela pressão do público, mas por acaso hoje ouvi umas declarações do Jorge Jesus que o Gil depois poderá também dar a sua colherada nesse aspecto, tendo em conta a sua experiência de treinador, mas ele disse uma coisa que não me parece descabida. O próprio nível de adrenalina, digamos assim, do jogador quando vai para o campo é diferente porque não tem lá o público e não tem a mesma pressão do público adversário, o barulho, as assobiadelas e tudo mais, dá aquele estímulo extra também ao jogador para ir para dentro de campo, que neste caso não o tem. E isso também será algo a ter em conta. Curiosidade na equipa do Benfica é exatamente isso, que a equipa é que vai para jogo. Porque lá está, isto no papel, os reforços são todos fantásticos, depois vamos a ver se todos eles vão a jogo, porque a especificidade desta eliminatória, por ser disputada só a um jogo, tenho ali muitas dúvidas em relação à equipa. Acho que basicamente o Gá cativo terá o Vlaco Dimos, o Ruben Dias, o Weigl, o Pizzi joga, resta saber onde, e pouco mais. Porque depois na lateral direita vamos a ver se o Gilberto é titular ou se é o André Almeida. O parceiro do Ruben Dias, para mim, vai ser discutível, porque eu não duvido, ou melhor, tenho as minhas dúvidas se o Jorge Jesus não vai pôr o Vertonghen a jogar a defesa esquerda. Exatamente o Grimaldo voltou agora de lesão. O Nuno Tavares tem estado nestes jogos de pré-época, tem sido utilizado e tem sido bastante apoiado pelo Jorge Jesus. Parece que tem estado a gostar dos desempenhos do jogador, mas não sei até que ponto ele não vai fazer essa, digamos, meia invenção. Portanto, ali a central e defesa esquerda será a dúvida. No meio, vamos a ver quem joga ao lado do Weigl, porque, como eu disse, o Pizzi pode jogar mais atrás ao lado do Weigl ou pode jogar mais avançado no apoio ao ponta de lança. Não acredito que o Tarapte vá jogar depois daquela habilidade que fez num jogo pré-época de ser expulso. Tendo um jogo único e exclusivamente a uma mão, acho que isso vai pesar. A uma mão, a ser apenas um jogo, acho que isso vai pesar.
Ele vai pensar 2 vezes antes de pôr o Tarapte a jogar, porque sabe que arrisca-se a que ele não chega ao fim do jogo. O Everton, sim senhor, titular do lado esquerdo, esqueci-me disso. Como eu disse, vai depender muito da ideia que o Jorge Jesus vai ter, se quer pôr o apoio ao ponta de lança, se quer mais um terceiro médio ou se quer mais um avançado. E aí pode ser entre Waldschmidt e Pizzi. No lado direito tem jogado Rafa. Vamos a ver. O Pedrinho também tem dado bons apontamentos. Na frente, o Carlos Vinícius tem vindo a jogar e tem marcado uns golinhos, mas o Darwin foi pedido extremo e foi a contratação mais cara e não me estranhava que começasse o Darwin também. Mas lá está. Muitas interrogações neste 11 que vai subir para enfrentar o PAOK, que o Abel Ferreira trabalhou muito bem e me parece ter uma equipa que vai dar muitas dores de cabeça à equipa do Benfica. Gil. Em relação a este jogo, quero começar a pegar mesmo para a situação Jorge Jesus. Apesar de ser um excelente treinador, toda a gente sabe que em jogos únicos, a matar, normalmente falha. A 2 mãos, eu não tenho dúvida que o Benfica passava facilmente. Agora, num jogo único, não sei se será tão certo. Só todos sabemos o historial do Jorge Jesus nesse aspecto. Finais europeias. A Libertadores correu-lhe bem, a final da Libertadores correu-lhe muito bem, porque aos 89 minutos estava com ela perdida e de repente o Gabriel Barbosa meteu 2 batatinhas lá dentro. E vamos ver se o Benfica conseguirá. Não vai ter um jogo fácil, apesar de ser o PAOK. Mas lá está, esta situação específica de ser um único jogo ainda por cima fora de casa, apesar de, como o Bruno disse bem, não é a mesma situação. Que normalmente jogar na Grécia é um inferno para qualquer equipa, mas com o estádio vazio, os jogadores podem se abstrair dessa situação e encarar o jogo de outra forma. E atenção que o PAOK quer chegar pela primeira vez à fase de grupos da Liga dos Campeões. Isto é algo histórico para aquele clube. E depois lá está, é a situação que tu também já frisaste, o Zivkovic querer fazer uma gracinha contra o clube que o dispensou, o Abel Ferreira, que traz sempre aquela espinha encravada de quando estava no Braga, foi sempre entalado pelo Benfica, e era sempre entalado à grande. Há de querer agora, fazer também a gracinha de eliminar o Benfica. Vamos ver, eu penso que vai ser um jogo interessante de ver. E não sei para que lado é que vai pender a balança, porque sinceramente acho que vai ser muito equilibrado. Vamos lá ver se o Darwin é uma evolução em relação ao Carlos Vinícius. Já se sabe que o Benfica terá. Quem se fala está de saída do Benfica também. Exato, que o Vieira terá pedido ao Jorge Mendes para arranjar a colocação para o Carlos Vinícius, que não é propriamente o protótipo de ponta-lança do agrado de Jorge Jesus. Vamos lá ver se ele irá jogar amanhã ou não. Mas eu penso que o Carlos Vinícius, no meio daqueles centrais gregos, se calhar dava jeito. Vamos ver. E principalmente, lá está, eles jogam também bastante subidos e na recuperação são mauzinhos e ele a explorar espaço nas costas pode ser importante. Exatamente, poderia ser muito importante e é um jogador com passar por aí. E é um jogador com mais tarimba que o Darwin. O Darwin pode ser muito bom, mas ainda tem muito de trabalhar. E poderá ser um fator-chave neste jogo do Benfica contra o PAOK. Os restantes jogos, Bruno, há algum que, sem ser o Benfica, que te chama a atenção? Há um jogo interessante também amanhã, começa 1 hora antes do PAOK Benfica, que é o Dinamo de Kiev AZ Alkmaar. São 2 equipas até interessantes e com algum historial nas competições europeias. Acho que pode ser um jogo interessante. De resto, toda esta pré-eliminatória, quando vamos olhar para as equipas que estão presentes, é tal coisa, como é que uma equipa portuguesa está perdida no meio deste mar de Exato. Um Genk Rapid Viena é o outro jogo que se joga amanhã, e depois na quarta-feira temos o Omonia com o Crvena Zvezda, qualquer coisa assim deste género, um clube sérvio. Temos o Ferencváros Dinamo de Zagreb, ok, que são 2 históricos, mas já dá muitos anos atrás. O Maccabi Tel Aviv com o Dinamo de Brest, o Karabakh com o Molde e o Midtjylland Young Boys também vai ser um jogo interessante. Esse é capaz de ser um jogo interessante. Este é o jogo que também chama a atenção ali na quarta-feira, mas lá está, no meio disto tudo, aparecer ali
fosse o Benfica, fosse o Futebol Clube do Porto, fosse o Sporting, fosse o Braga, acho que tem muito mais qualidade do que os outros nomes todos que eu referi aqui, tirando, lá está, o Midtjylland e o Young Boys são equipas interessantes, e também aquele jogo da manhã com o Dinamo de Kiev e com a AZ Alkmaar, que também são duas equipas interessantes, mas o resto está tudo muito abaixo do que se quer numa Liga dos Campeões, digamos assim. Bruno, tu acabaste de tratar muito a mal um antigo campeão europeu, digo-te já. O Estrela Vermelha de Belgrado. Foi a É a tal Estrela equipa dele. Vermelha. É. Isto aqui apareceu-me com um nome diferente, ok. Aí é o nome. O Amónia vai jogar com a Estrela Vermelha? É exatamente. O nome É, pá, isto tem um é nome o muito Sim, nome. realmente, Costuma olhando para o aparecer Red símbolo, sim, Star. é a Estrela Vermelha. Ok. Estás a tratar mal o antigo campeão europeu, Bruno. É Um verdade. Peço desculpa. surpreendente campeão europeu quando foi. Exato, exatamente. As minhas desculpas, não quis faltar ao respeito a ninguém, como é óbvio. Sim, naturalmente não queríamos menosprezar antigos campeões europeus. Caríssimos, vamos passar já para o bloco principal do nosso podcast de hoje. A segunda liga que eu mais gosto, a Liga Espanhola. Pedi-vos uma análise àquilo que poderemos esperar deste ano. Birra de Messi, uma birra do Real Madrid por causa de Gareth Bale. Não é? Isto fora do campo, mas dentro do campo, o que é que podemos esperar, Bruno? O que é que estás à espera de ver este ano da Liga Espanhola? Ali, em termos de, começando pelo topo, em termos de Real Madrid, não parece que haja birra nenhuma, ou simplesmente querem se ver livres do Bale e por onde der. Hoje, o que é perfeitamente compreensível. A Eles notícia que estão a vinha hoje é que oferecer 20 milhões a quem levar o Bale, não é? estavam dispostos a negociá-lo por 20 milhões. Então fico mal, peço desculpa. Eu Porque li que tendo eles em estavam a conta, oferecer 20 milhões ao clube que o levasse. Eu ouvi dizer que o Florentino mete no carro e vai logo com assim ao aeroporto, né? o que tendo em conta, agora falando um bocadinho mais a sério, o que tendo em conta que o jogador custou 100 milhões há uns aninhos atrás, diz bem da Os desvalorização ordenados que que este lhe jogador tem pagaram. tido. Os Sim, ordenados que lhe pagaram. já não fazendo conta, é só mesmo em termos de transferência. E o problema é exatamente esse, é que ele não abdica do ordenado que tem, que ninguém quer pagar por um jogador de golfe, part-time jogador de futebol. Bom, mas em termos de plantel de Real Madrid, falando aqui muito no geral, em termos de La Liga, ainda está tudo muito paradinho. Acho que está tudo à espera da primeira grande transferência que depois faça ali aquele efeito tipo dominó, que isto dos plantéis ainda Tivemos o está tudo. Bilbao a perder com Granada. Para mim foi um Sim, mas resultado surpreendente de acordo em relação ao ano passado, como é óbvio. ainda está tudo, em termos de plantel, muito, muito paradinho. Por exemplo, o Real Madrid tem o regresso dos jogadores emprestados, como o Odriozola, que será sempre uma alternativa interessante ao Carvajal, e o Odegaard, que fez uma excelente temporada. E depois, lá está, é uma questão de arrumar a casa. É o Bale, é o outro O jogador que se falou Mariano, que vinha para o Mariano, que se o falou que vinha Mariano, para o Benfica, também estão certinhos para se ver livres dele. Hum, a partir daí vão precisar de uma alternativa sempre ao Benzema, vamos ver o que é que vão buscar. E depois o resto mais ou menos do plantel será também a venda do lateral esquerdo do Reguilon, que volta de empréstimo ao Sevilha e tem lá o Mendy e o Marcelo, que à partida serão os dois que farão parte do plantel. Lá está, trata-se mais de arrumar a casa e depois procurar ali uma alternativa ao Benzema. Acho que pouco mais do que isso. Apesar de hoje ter saído também notícia de interesse no Mahrez, caso vendam o Bale, mas tendo em conta as outras alternativas que eles lá está, têm no plantel, porque já têm lá o Odegaard que pode fazer o lugar, os miúdos, o Vinícius, o Rodrigo, emprestaram o Renier também para crescer durante 2 anos. Tem um plantel que basicamente já está bem composto, não deve ter ali grandes mexidas. Barcelona é 20 mil pontos de interrogação e vamos ver o que é que sai dali. Lá está, a birrinha do Messi, que afinal voltou atrás, o Suárez, que não conta, mas já disse, sim senhor, dei-me os 15 milhões de ordenado que eu tenho a receber, eu vou-me embora, caso contrário não sai. Ao que parece, o Koeman quer dar uma oportunidade ao Coutinho, vindo de empréstimo, isso poderá ser ali uma coisinha interessante. Depay, vamos a ver se vem ou não. Falava-se na possibilidade de Salah e que dariam o Dembélé à troca. Duvido que o Liverpool vá na conversa.
trocar um dos melhores jogadores da Premier League e talvez neste momento um dos melhores jogadores do mundo por um jogador que abertamente já disse que prefere ficar a jogar PlayStation do que treinar, não me parece propriamente uma boa política, por muito habilidoso que o rapazinho seja. Até porque o próprio Koeman também já disse que contava com ele e queria lhe dar a oportunidade. Vamos a ver se ele consegue deixar de ter lesões e jogar um bocadinho. De referir que o amigável que eles jogaram esta semana, o Trincão fez um brilharete e foi super elogiado. E o mal amado Nelson Semedo foi capitão quando entrou, capitão de equipa quando jogou a segunda parte. Portanto, também diz qualquer coisa. Meu Deus, meu Deus, que diferença. Continuando por ali, seguindo ali mais ou menos a tabela, o Atlético muito igual ao que estava no ano passado, sem grandes mexidas, vamos a ver. Hoje falava-se numa proposta estratosférica do City pelo José Maria Jiménez, de 89 milhões a pronto, mais 5 milhões por objetivos, o que faria dele o central mais caro do mundo, da história. Ao que parece, o Atlético recusou e disse que a cláusula são 120 milhões, se quiserem. Tal como já fez com o Oblak e tal como fez com o Morata. Portanto, o Atlético não parece que queira vender nenhum desses. Por outro lado, Diego Costa parece que é para ir à vidinha dele. Fala-se que o Trippier, que foi a grande contratação também pelo lateral direito do ano passado, também este ano já é para mandar à vidinha dele. Temos o outro jogador que chegou a ser falado, ajuda-me Gil, está-me a dar a branca. Que falou-se que vinha para o Porto do Mónaco, o francês, o extremo. O Lemar, que é super desaproveitado naquela equipa, também se fala que o querem vender. 70 milhões que estão ali paradinhos no banco. De resto, não há assim grandes mexidas. Saliento, Sevilha, que se mexeu muito bem no mercado. Perdeu o Banega, foi buscar o Rakitic a preço de saldo. Perde o Reguilon, que volta de empréstimo. Já conseguiu o Acunha a preço de saldo. A preço de saldo. Muito por culpa do Sporting e ter desvalorizado o próprio jogador ao pô-lo treinar à parte, na minha opinião. Mas foi a preço de saldo. Conseguiu o Suso a título definitivo, que estava por empréstimo do Milan, que naquele estilo de jogo do Lopetegui encaixa que nem uma luva. Para mim, a equipa que fez o melhor mercado em Espanha até o momento, Villarreal. Apesar de ser treinado pelo Unai Emery, tem este calcanhar daquilo. Conseguiu o Coquelin e o Parejo do Valência muito baratinhos. Contratou o Rulli para a baliza. O Cubo, que veio por empréstimo também do Real Madrid. Estão a fazer uma equipa bastante interessante. Depois de salientar o regresso do David Silva, a Real Sociedade perdeu o Odegaard, que retorna do empréstimo, mas foi buscar o David Silva para fazer talvez as últimas 2 temporadazinhas ali em Espanha, provavelmente. E de referir, lá está, o Valência que vem por ali abaixo, em esta crise financeira, não augura nada de bom. Não me parece que a equipa se está a perder, na minha opinião, bastante qualidade. Vamos a ver se conseguem contratar alguém para suprir. Lá está, Coquelin e principalmente o Parejo, que era o capitão daquela equipa, que fazia diferença no meio campo. Perderam o Rodrigo na frente. Não me parece que tenham ali possibilidade de fazer grandes contratações. Lá está, talvez um ou outro empréstimo. Mas não me parece que consigam manter o nível que têm vindo a manter nos últimos anos. Pena para o Gonçalo Guedes, também merecia chegar um bocadinho mais acima. De resto, todas as equipas têm-se mantido ali muito, muito paradinhas por enquanto, com muita continuidade relativamente ao ano passado. Acho que lá está, falta ali começar a haver uma transferência grande para aquilo começar a mexer por ali fora. O mercado este ano fecha a que data? Em outubro. 5 de outubro, se não me engano. 5 de outubro, exatamente. Ainda há tempo. Sim, Gilberto, diz a dizer. Mas eu acho que em Espanha já não vai ser tanto. Já não vai haver tantas mexidas assim, porque não nos podemos esquecer que o campeonato começou este fim de semana. Apesar dos 3 grandes não terem jogado, o Real, o Barça e o Atlético não jogaram, mas o campeonato já começou. E lá está, as equipazinhas praticamente todas elas mantiveram as bases do ano passado e não acredito que seja por aí. Pá, pode haver nenhum ou outro acerto de um jogador que sai emprestado do Real para um Granada, para um Levante, para
para um Betis, o mesmo acontecendo no Barcelona, porque os sedentários do Barcelona vão ser muitos. O Koeman parece que vai fazer ali uma varridana naquele balneário, portanto, há de haver ali muito bom clube do meio da tabela espanhola a dizer a gente recebe cá esse rapazinho, dá uma ajuda aqui para o Sim, campeonato. e muitos jogadores das equipas B também, para rodarem. Exato. Yeah. Essa é assim, a incógnita é esta, é que isto é mais é um começo de época muito estranho, porque lá está. ah, do topo da tabela para baixo já todos começaram. E os três maiores ainda não, por causa da situação de terem estado ainda ligados, terem estado a jogar na Champions e o que aconteceu no final da temporada. Tu concordas que é provavelmente o campeonato mais indefinido dos últimos anos? Não consegues apontar um claro favorito à vitória? É pá, não. Os dois Eu acho que o Real Madrid é que O é o Real é favorito. favorito. O Real, Achas? para mim, o problema do Real ali não é entradas, o problema do Real é saídas. É livrar-se do que está dos sedentários. O problema do Real neste. Pronto, e agora tem um outro problema, porque aparentemente o Hazard chega outra vez com mais não sei quantos quilos do que devia, até porem o menino outra vez na forma. Vamos lá ver se isso não vai ser outro flop, porque a época passada já deixou muito a desejar e ele também tem culpa nisso, porque ele já no ano passado Sim. se apresentou Não se cuida. com peso a mais no início da temporada e este ano a história repete. Eu não sei se o Zidane vai ter muita paciência para essa situação. Já mostrou que o Bale como é que era e o Hazard arrisca sair pelo mesmo caminho. E depois lá está. Há um Rodrigo, há um Vinícius, há o Renier que foi emprestado, há um Cubo que foi emprestado, meninos que estão à espera e que se calhar esses quando chegam da pré-época vêm cuidados. Muito dinheiro deve sobrar O- naquela conta bancária do Real Madrid quando dispensam um Bale e um Hazard, cada um 100 milhões. O Hazard bem mais do que 100 milhões custou e que jogar zero neste momento. o O Hazard, Lucas Vázquez é sempre opção. Não me sei, desculpa. O Lucas Vázquez, que é sempre também aquele jogador que é sempre opção para um. que ninguém gosta dele, os adeptos Mas detestam o Lucas Vasquez, mas o tens rapazinho está lá Isco, sempre. falta Isco, Asensio, portanto, Pois, jogadores para aquelas posições não faltam. Já o E é uma Rames equipa que já já tem foi para a muitos Inglaterra. anos. Fizeste um rol e uma apresentação de nomes que neste momento encostam tanto o Bale como o Hazard. O Bale não é difícil para encostar, basta só alguém correr. Agora, o Hazard, que mesmo em forma, tem problemas em ganhar um lugar naquela equipa, que custou 146 milhões ao todo, se não estou em erro. Isso foi o João Félix. Não, isso Não, foi isso foi 126, mas 126. o Hazard 126. entre dinheiro pago, pronto, e o que vão estar a pagar e objetivos por aí fora, 146 milhões, por um jogador que não joga neste momento. E quando joga não Tem um rende. talento fabuloso, indiscutível. Mourinho apontou, a dada altura do campeonato no Chelsea, que eventualmente poderia ser candidato a uma bola de ouro, mas que tem defraudado E na altura do Real Madrid Chelsea, de forma claramente era. extraordinária. Tem defraudado expectativas de forma extraordinária. E Zidane, se não está com grandes fitas para Bale, que é Bale, que ganha se calhar o dobro do que ganha Hazard, se calhar para o Hazard Não vamos andar. Não te esqueças, o Bale foi um jogador que foi importante em pelo menos 2 finais da Champions que Deu-lhe o Zidane ganhou. em Lisboa, foi? Ele e o Marcelo. Mas atenção que o Hazard foi pedido pelo Zidane e era um jogador que ele já queria há muito tempo. E quantas Não vezes acredito que ele seja assim tão encostado. Mas lá está, o Real Madrid para mim é claramente favorito, tem equipa estruturada, aquela equipa base mantém-se, tudo certinho, mantém o treinador, tudo normal. O Barça é completa e impossível prever alguma coisa. Fala-se possibilidade de querer agora o Thiago Alcântara de volta. Eu nem que me pagassem 20 vezes o que lhe vão pagar, eu voltava. Depois de ter sido despachado lá, que não o quiseram. E lá está, no meio campo em que tens De Jong e foste buscar para todos os efeitos isto não está fácil para me lembrar dos nomes. Pjanic, De Jong. Pjanic e De Jong não faz grande sentido entrar ali também o Thiago Alcântara. Porque, ao que parece, a ideia do Koeman seria sempre ter esses dois à frente da defesa, saltava fora o Busquets, e depois ter o Messi no apoio ao Griezmann e dois extremos, digamos assim, fossem eles o Depay, o Coutinho, o Dembélé, pronto, dois jogadores mais abertos. O Trincão. Vamos ver até que ponto é que o Trincão, no princípio sim. da época, não vai marcar Obviamente, posição. sem dúvida.
Mas lá está, tendo a ideia de ter o Messi, digamos, a fazer o papel de 10, não faz sentido ir buscar um Tiago Alcântara para aquele meio campo quando já tens Pjanic e De Jong. Mas agora o Barça vai ser mais uma daquelas alturas em que o Barça vai-se falar que contrata este mundo e o outro, todos os jogadores interessam ao Barcelona e depois vamos a ver quem é que eles de facto vão buscar. E isso não vão também eles cometer mais uns quantos erros no mercado de transferências, como também o Barça já tem um longo histórico em contratações que não fazem muito sentido. Mas voltando ainda, eu acho que este campeonato espanhol não vai ter muita história, porque lá está, o Real Madrid, a todos os efeitos, está estável. Está estável Exatamente. e ainda mais vendo esta situação que, Muito. pós-pandemia, no final da época passada, fez a recuperação que fez, arrancou o campeonato, tirou o campeonato ao Barcelona, e a equipa está estávelzinha, com um treinador estável, com um treinador que vê-se que tem a mão naquele balneário, porque se não o tivesse, lá está, o Bale fazia o que queria, o Rames também andava ali, já foi despachado, e até entrou bem no jogo contra o Tottenham do Mourinho. Mas lá está, o Zidane tem aquela equipa na mão, e aquele balneário é todo dele. Portanto, eu acho que não vai ser por aí. Acho que o candidato mora a ganhar a Liga Espanhola este ano é sem dúvida o Real Madrid. E nem lá Vocês está, concordam? e se calhar não vou precisar de fazer um grande investimento. Como o Bruno disse bem, falta uma alternativa ao Benzema, falta. Vocês Sim, acho que é concordam? ali a grande falha. De resto, Lembram-se do está... Barcelona que estava na Rua da Amargura de há uns anos atrás, quer dizer, pós-Figo, na altura de Riquelme, uma equipa que não atinava nem por nada e demorou o seu tempo até Que lá encontrar o está, seu numa resto. altura que fez Neste aquelas momento, fantásticas contratações tipo Rochenbachs e Giovannis e neste momento Christian Val e por aí acham fora. acham que é legítimo dizer que o Barcelona está exatamente como nessa altura? Não. Estou ao passado? Acho que o Barcelona não está tão mal. Não está tão Porque mal, lá não. Isso está. não. Mantém aquela equipa base também. Que o balneário está destroçado, mas a base da equipa está lá na mesma. E lá está. Tudo bem, saiu um Arthur, mas foram buscar um Pjanic que é um fantástico jogador. A qualidade de contratar o Trincão, que já mostrou a habilidade que tem. A qualidade está lá. Aquilo agora é uma questão de... Lá está, de ganho. Aquilo que o Gil referiu bem. De um lado tens um Zidane que tem o balneário na mão e do outro lado tens um balneário feito em cacos. Falta ali, se calhar, um líder. E o problema foi que o Koeman bateu de frente logo e disse logo que aqui agora não há... Acabou-se a Não há papinha do... primadonnas. Não há cá... porque eu sou a vedeta, eu sou o maior. Não, aqui todos trabalham para o mesmo e é assim que tem de ser e acabou. É o que eu digo. Pode ser um bocadinho controverso, mas ele não deixa de ter razão. E a liderança é isso mesmo. É chegar ali, amigos. Ou corre tudo para o mesmo lado ou vai correr mal. Estou ansioso para Agora ver o vamos a ver Barcelona. se as vedetas aceitam. Que entre nós os Pá, três ninguém nos está a ouvir. Estou ansioso para ver o Barcelona este ano. E eu estou Ansioso. ansioso para ver se o Simeone. Isto hoje com os nomes está difícil, não, Bruno? Está fácil. Eu estou para ver se o Simeone vai mudar um bocadinho o paradigma do Não vai. Atlético. Eu gostava, Não eu vai. gostava, Não era. eu Não gostava. vai. Eles têm um Não plantel vai. fantástico. Ó Gil, já Aí tivemos... sei. eu alinho com o Bruno. Já tivesse a conversa com o Bruno off the record e o A Bruno e eu pré-época deste concordamos. ano... Ele não muda. A pré-época deste ano repassou quando a contratação do João Félix, lá está, contratou Trippier, que é um lateral que dava muito mais qualidade também na subida, o Lodi também do outro lado. Ele fez jogos de pré-época em que notou-se a jogar um futebol muito mais ofensivo, a jogar muito mais para a frente. Começou o campeonato, voltou ao mesmo, esquece, não Como é dá, que não foi? mexe. Ganharam 8-2 ou 7-2 ao Real Madrid na pré-época. Exatamente. E atenção, ia jogar como se dizer, uma parga. Deram um banho de bola, uma coisa impossível. Ia jogar para a frente. E depois começa o campeonato, fechadinho cá atrás, tranquilo, vamos lá para a certa e Simeone é igual a si mesmo. Ele não vai mudar. Ele foi campeão assim, ele foi a 2 finais de Liga dos Campeões assim, ele acredita que é assim que ganha. Podem Será, rodar os jogadores. Podem pôr o Messi e o Cristiano naquela equipa que ele vai jogar da mesma maneira. Esqueçam. Pagava para ver será isso. Pagava. será, Pagava para ver será que isso. ele que parte e sai depois que o Inter? Esse é um daqueles. Sim. O Inter é Que, outro que também. Hoje que falava-se o que o Inter Inter queria buscar o Otamendi, também. Que queria o. Já se fala também, lá está, no Arthur Vidal e o Partey já meio mundo também o quer. Agora, vai. vamos a ver.
Não, mas Deixa eu realmente guardar. eu tenho pena do Atlético de Madrid porque tem jogadores fantásticos. Há pouco o Bruno falou no Lá Neymar. está. O Lemar O é. Neymar não foi aproveitado e acabaram por ir resgatar à China o Ferreira Carrasco, que praticamente acabou a época para o Neymar estar sentado no banco, pronto, mas são prioridades. O Pá, Félix, não faz sentido. o Félix em 12 minutos contra o Leipzig fez mais que Mas os lá está, outros o todos. Félix é posto a jogar em todos os lados, menos onde ele devia, e a fazer tudo menos o que ele devia. Portanto, não dá. Ele Mas não vai pronto, mudar, é assim, e os adeptos do Atlético já sabem o que vão. Concordo com o Gil, é pena. É mesmo pena. É mesmo pena. Completamente. Bom, meus senhores, chegamos ao nosso momento marcante do podcast, que são os momentos marcantes. Portanto, as vossas recordações. Hoje, incidentes sobre a Liga Espanhola. Bruno, se tiveres que escolher um momento que te marque relativamente à Liga Espanhola, o que é que te vem à cabeça? Já sabes que eu para escolher um momento não é fácil. Ahm, Isso também marca registrada deste mas, caso, é que tu não escolhes um momento marcante, escolhes 200, mas vai, continua. epá, não dá. E lá está, falamos de campeonato, quando estamos a falar de campeonatos, isto não somos velhos, mas já temos alguns aninhos a ver futebol e já são várias memórias. Eu não quero falar sobre Por isso. exemplo, eu sei. Mas, por exemplo, em termos de La Liga, pá, o campeonato que o Mourinho ganhou com o Real Madrid, ou todo-poderoso Barça de Pep Guardiola, e o Mourinho, nem vamos falar do início da época que ele teve este fim de semana, foi mal demais, mas o Mourinho tantas vezes é apelidado de ser um treinador defensivo e resultadista. Estamos a falar de um Real Madrid que chegou aos 100 pontos na temporada, aos 121 golos marcados, dos quais 46, se não estou em erro, foram do menino chamado Cristiano Ronaldo. Um, Isso. e lá está, era o todo-poderoso Barça, com o Pep Guardiola, quando fez aquele futebol fantástico, e perdeu para a equipa do José Mourinho. Depois, epá, não resista. Há 3 golos que quem viu não esquece e que não me saem da memória. O gol do Messi ao Getafe, a fazer lembrar o gol do Maradona. A diferença é que o Maradona faz aquilo num campeonato do mundo contra uma Inglaterra e o Messi fez contra o Getafe. Depois o gol do Ronaldo, o fenómeno, contra o Compostela, que ele arranca atrás do meio campo, é puxado, leva porrada a jogada inteira, vai por ali fora, ninguém o segura e marca o golinho. Tem um também parecido contra o Valência, que passa por meio das defesas em velocidade que ficaram parados. Sim, sim. E depois há Um um deles gol que muita Anglomar. gente não... Sim, e depois há um gol que se calhar muitos não se lembram. Este do Ronaldo foi em 96 e no ano seguinte, num derby Real Madrid-Atlético de Madrid, um menino chamado Clarence Seedorf, descaído para o lado direito do campo, manda aquele rematezinho de 3 dedos, mas é que ele está ao pé do círculo de meio campo e normalmente o remate dali vai aquele bombeado, vai tipo chapéu. E é que aquele não foi, aquele é um remate que a bola vai sempre a subir, sempre em força. O Molina vai para uma bandeirola de canto e a bola vai entrar a meio da baliza. O remate é de tal forma inesperado, de tal forma colocado, é uma coisa absurda e é um gol. Lá está, é num derby, não é num jogo qualquer e é um gol fantástico. Tão cedo não me esqueci, aquele meio campo na altura do Real Madrid também, redondo e Seedorf era qualquer coisa. Era uma coisa pobrezinha. Gil. Era mau, era mau. epá, eu vou começar com uma recordação que nunca me vou esquecer daquele jogo que poderia sagrar o Corunha de campeão. Em Valência, na última jornada, e ao minuto 90 o Corunha tem um penalti a seu favor que sendo concretizado lhe dava o título, e depois o marcador habitual das grandes penalidades tinha sido substituído. O Bebeto, que era a estrela da equipa, tremeram as perninhas na hora e disse que não marcava. O Mauro Silva, que era outro internacional brasileiro, também disse que não marcava. E foi um dos centralões sérvio, Djukic, disse: pá, vão lá eu assumir isto, vá. Vou dar o título a estes gajos. Correu mal, o guarda-redes do Valência defendeu. E o Corunha E no ano acabava seguinte, o Dioquitos vai para o Valência. para o Valência. Ironias. E acaba por ser o Corunha não se sagrar campeão numa época em que tinha, se não me engano, eles tinham subido divisão nessa época.
ou na época anterior. Eles tinham, Na época estavam lá, anterior, acho eu. tinham subido na época anterior, já tinham feito um bom campeonato e depois fizeram essa caminhada fantástica. Acaba por ser o Barcelona o campeão nesse ano. E aí esse penalti foi mesmo a imagem perfeita do que é morrer na praia. É uma equipa que, pronto, tinha Bebeto, mas vivia do seu todo, não era uma equipa que vivia das individualidades. E acaba por ter a infelicidade de não se conseguir sagrar campeão, mas depois mais tarde acabou por fazê-lo. Acabou por escrever direito por linhas tortas e o Corunha acabou por chegar ao título, apesar de hoje em dia estar outra vez nas ruas da amargura. Mas esse é um daqueles momentos que me fica sempre na memória, aquele penalti no minuto 90. E é o centralão que assumi que vai bater e correu mal. Depois boas memórias. Um 3-0, um 0-3 aliás, no Bernabéu, em que um rapazinho com a camisola número 10 do Barcelona, e não era o birrento do Messi, era o Ronaldinho. senhor O sorridente. Ronaldinho, O sorridente. Ronaldinho Gaúcho, que Ser aplaudido de pé. Eu acho que vi esse jogo contigo, ó Gilberto, no café. foi aplaudido em pé em pleno Bernabéu quando é substituído. Diz qualquer coisa da exibição que o menino fez no Santiago Bernabéu, e ali naquela altura o pessoal esqueceu-se que estavam a aplaudir um jogador do Não, Barcelona. Não se Estavam esqueceram, a não. aplaudir. Não Não se esqueceram, esqueceram, mas não. isso chama-se respeito e por isso é que nós somos tão pequeninos cá em Portugal muitas vezes. Não é mesmo? Porque E o pronto, Cristiano, quando marca de bicicleta às Juventus, também foi aplaudido de pé no Del Alpi. No São Del coisas Alpi, que já não é engraçadas. Del Alpi, mas pronto. São coisas engraçadas que aqui nunca irão acontecer. E isso chama-se respeito por o jogador. há mais momentos marcantes, porque é como o Bruno diz e como o Vasco diz isto, a gente começa a lembrar-se deles e depois não param. É claro, depois há aqueles momentos cómicos, a cabeça de porco no campeonato que mandaram ao Figo. Isto dá sempre aquelas situações que Jogadores ficam. portugueses, não esquecer o Futre, o que ele fez no O Atlético. Futre no Atlético foi um senhor sempre. Era Sempre, qualquer sempre, às, coisa. sempre às turras com o presidente, mas amavam-se. Aqueles dois tinham uma relação de amor-ódio que era uma coisa fantástica, enquanto o Gil e o E o Futre Buio, foi. E que o ainda Buio, hoje são amigos. o Buio que era guarda-redes do Não, Real. mas é verdade, ainda hoje são amigos. Mas aquilo Ainda sempre hoje se são amigos. se Sim. encontravam em campo, aquilo era faísca. É realmente Epá, um campeonato fabuloso. é outras situações. O treinador que passou pelo Benfica, o Camacho, chegar ao Real Madrid e está lá 15 dias, 17 dias. 15 dias, ou o que é que foi? Bater com a porta porque não me dá o que eu quero, vou embora. Isto ou é como eu quero, ou então não vale a pena. São momentos Tivemos os Galácticos no Real, que foi uma equipa treinados tremenda. por Carlos Tiveste o Queiroz, Figo, com tiveste o Zé Ronaldo na mesma Peseirados. equipa, tiveste o Guardiola, tiveste o Baqueira, Não, despedisse nessa época com o Bobby Robson, certo, Vasco, mas houve lá. tiveste o desculpa, Cláudio Lopes, teres os tiveste o Galácticos. Mendieta, tiveste o Raul, Teres no os mesmo Galácticos campeonato. treinados por Impressionante. Carlos Queiroz e José Peseiro Se não Mas fossem as lesões, teriam ficado em primeiro bem avançados. Sim, lembro-me perfeitamente desse jogo. atenção, eu há pouco tempo vi uma entrevista do Roberto Carlos que ele disse uma coisa fantástica. Só houve um treinador que conseguiu entender aquela equipa. Foi o Vasco. Ele percebeu o que é que era preciso fazer e que não valia a pena tentar ir por outro caminho. Lá está. O Roberto Carlos disse isto explicitamente numa entrevista com o Bahia, com o Vítor Bahia, em que ele diz que acabava o jogo, esquece isso. O aeroporto, o Roberto Carlos, eu ia ver a Fórmula 1, o Zidane eu não sei para onde, o Ronaldo eu não sei para onde, o Figo eu não sei para onde, o Beckham ia para os Estados Unidos, cada um ia para o seu lado, acabou, cada um ia apanhar o aviãozinho privado para ir à sua vida. E eu que eu dizia, achas que à segunda-feira de manhã o Del Bosque dava treino? Não aparecia ninguém. Está quieto. Então o Del Bosque marcava o treino para as 5 da tarde. Ok, a malta já voltou, tranquilo. Tiveram o vosso tempinho, agora vamos trabalhar, a sério. E teve os jogadores na mão por causa disso. Dava-lhes o espaço quando tinha que dar. E depois, amigos, agora vamos trabalhar um bocadinho, vamos lá. E depois, pronto, aquela equipa. Antes de perder o Makelele, tendo Makelele, Zidane, Beckham, Figo, Ronaldo, Raul, Owen,
Salgado, Morientes, Salgado, Salgado, Casimiro, Hierro, Guti, que era o Hierro, eterno suplente, ganhava sempre Caranca, o Guti. o Ai, Guti, que depois Guti- entrava sempre. o Guti, que o quando entrava, tem um jogo que faz uma assistência de calcanhar. McManaman, O Morientes, Guti, cada ano Figo. que era uma nova contratação, o Guti vai para o banco. E depois, a meia da época, o Guti era titular outra vez. Até a Sabe? Mavisca jogava naquela equipa, credo. Eu amo Bom, a meus Visca. senhores, Sábio. Ó Vasco, deixa-me só. Falta um será momento 11. histórico. Diz. Falta um momento histórico. O Romário com o Cruyff. Na véspera do Carnaval. Ui, Esta Romário, Stoichkov e é. Cruyff. Um Não, trio. mas o Romário que diz para o Cruyff: Dos golos. Ó mister, eu quero ir para o Carnaval para o Rio. Tens que jogar. Tenho que apanhar Então, o avião. Tenho que apanhar o avião. Tens que jogar. Então se eu fizer 2 gols, sim. E à meia hora Só deixe de sair ao o Romário intervalo. vira-se para o banco e diz assim: mister, está feito, posso-me ir Está embora. pago. Já Era és a outros história que tempos. o Cruyff chegou ao balneário e já o E Romário estava a já o tomar Romário banho. estava Onde é que tu pronto. vais? Comigo tenho o avião para apanhar. Marquei, Bom. fiz o que tinha a fazer. Ponha lá quem quiser. Está feito. Até logo. Caríssimos. Estas viagens para o Memory Lane são qualquer coisa do outro mundo. Isto é qualquer coisa fantástica. Já tivemos sorte de ver grandes jogadores e grandes equipas a jogar. Tivemos muita sorte. Muita Sim. sorte. E mais virão certamente. Um futebol completamente diferente nos vários momentos históricos virão. Amigos, mais uma vez vos agradeço poderem estar aqui a discutir estas coisas boas. Espero por vocês na próxima semana, aos ouvintes também. Despeço-me, deixando um abraço ao Bruno, ao Gil. Meus caros, até para a semana. Abraço. Até para Até a à próxima. semana. Abraço.